Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, realmente o país está apreensivo e acompanhando muito de perto essa mobilização, que é uma reivindicação correta, é uma luta honesta de gente que quer trabalhar e produzir e que, na lógica do modal de transporte do Brasil, é o mais importante. A opção que foi feita pelo transporte rodoviário carrega as cargas e carrega as pessoas. O transporte de massa também se dá no consumo do diesel. E essa apreensão é natural que haja, pois essa política de reajuste quase que diário de preço inviabiliza qualquer contratação, principalmente para aqueles que trafegam em longas rodovias e muitas vezes num planejamento que não cabe uma variação em 15 dias de 11 mudanças de preço. Isso não tem condição e nem racionalidade nenhuma que seja capaz de garantir o sucesso do empreendedorismo e o lucro dos caminhoneiros se eles não têm uma política de estabilidade. E é necessário sim que a Petrobras tenha a compreensão que ela não vive isolada dentro de um país continental como o Brasil, um país que tem medidas que refletem no cotidiano de todo mundo. Por outro lado, também não podemos cair na esparrela, nem do debate fácil, que tirando a CID tudo está resolvido, porque não está resolvido. A CID tem uma incidência de apenas 5 centavos sobre o litro de óleo, o que é quase insignificante do ponto de vista quando você está pagando mais de R$4 no litro de óleo e quase R$5 no litro da gasolina. Essa disparidade ela é feita e construída não pelo produto a partir da refinaria, porque o produto da gasolina, quando sai da refinaria, sai a menos de R$2. O grande avassalador tributário dessa carga que cai sobre aqueles que querem produzir é exatamente os tributos estaduais, no que diz respeito principalmente ao ICMS. E na ânsia e na busca arrecadatória que os estados têm, tem estado que está cobrando quase 1/3 do valor final da gasolina exatamente no ICMS. Haja visto que o Rio de Janeiro é a tarifa mais cara do Brasil, cobrando 31% exatamente do ICMS sobre a gasolina. E a nossa surpresa, no nosso caso específico do estado do Ceará, é que o Ceará tem a maior alíquota de ICMS sobre o diesel. O diesel hoje no estado do Ceará paga 25% de tributo ao governo estadual, exatamente quando tem uma necessidade ainda maior de estimular o desenvolvimento e a geração de emprego. E aqui mando a minha solidariedade, principalmente aos caminhoneiros do meu estado, eu que sou filho de caminhoneiro, meu pai foi quem primeiro conduziu um caminhão por terra do Rio de Janeiro até o estado do Ceará em 1938, passou 2 meses naquela época para sair do Rio de Janeiro e chegar no seu internacional no estado de Ceará, em Fortaleza, e isso cria raízes que a gente encontra abrigo, principalmente no município de Tabuleiro do Norte, que reúne a maior mobilização no estado do Ceará. E as manifestações, tanto no Porto do Bacém, como na BR-222, como na Avenida Carlos Gereissati, no aeroporto hoje, lá de Fortaleza, são demonstrações claras de ninguém que quer atrapalhar o país. Muito pelo contrário, quer ter uma oportunidade de, com dignidade, poder trabalhar, sustentar a sua família e gerar desenvolvimento para o nosso estado, o estado do Ceará e do país. Então, o que é necessário é que haja uma compreensão muito clara. E nós não caiamos mais uma vez, num ano eleitoral, na falácia do discurso fácil, de tentar responsabilizar um ou outro. O Pacto Federativo, ele existe exatamente para unir as vontades e os desejos e as necessidades dos estados e da federação. Aqui a proposta do PSDB, na sua bancada tirada hoje e conduzida pelo nosso líder Dilson Leitão, é exatamente que nós possamos também tirar o PIS e o COFINS. E o governo federal tirando o PIS e o COFINS, aí sim nós teremos uma maior representatividade.
porque diminui algo em torno de 7 a 8%. Mas poderá também os estados contribuírem, diminuindo também essa ânsia arrecadatória sobre o ICMS. E o estado do Ceará, que cobra 29% na gasolina e 25% no diesel, poderia também manifestar, junto com os demais estados, um desejo de solução para beneficiar a produção brasileira, um desejo de resolver, inclusive, esse modal tão importante que hoje a luta dos caminhoneiros representa para o país inteiro. Eu louvo a iniciativa do presidente da Casa, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, no sentido de habilitar uma negociação. Mas não podemos nós termos a resolução do fato sem o convívio, sem o debate, sem a fluência necessária de corresponder, inclusive, ao governo federal, ao Executivo Federal e aos governos estaduais, que poderiam ser convocados através de uma reunião nacional do CONFAS e ali determinar um teto de ICMS que igualaria todo o Brasil numa uniformidade e daria uma maior condição de planejamento exatamente para os caminhoneiros e para os donos de frota de caminhão que estão sofrendo e pagando um preço muito caro por essa distorção que foi provocada não hoje, mas foi provocada lá atrás, quando a Petrobras quebrou, quando a Petrobras se tornou uma das empresas petroleiras mais endividadas do mundo e que hoje está nas manchetes de jornais e haja visto que está saindo aí nos dutos da Lava Jato como a empresa mais roubada do mundo. E isso dito pela justiça brasileira e dito pela justiça americana. Então, se tem um problema que precisa ser resolvido, e a Petrobras é patrimônio de todos nós, de todo o Brasil, e todos nós nos orgulhamos dela, a gente precisa também compreender que ela tem que construir uma solução que seja benéfica para todos. E compartilhando aí sim uma atividade de governo federal, governos estaduais e a empresa que tem o monopólio da produção e do refino do petróleo do nosso país. Fora daí é demagogia, fora daí é mais enganação. Fora daí é querer manipular os caminhoneiros, não na busca de solução, mas de querer fazer mais palanque para aquilo que o Brasil já viveu e que tanto se decepcionou. E tanta gente de bem que a gente acreditava nelas e que nos enganaram e que roubaram o Brasil. Nós não queremos mais isso. Nós queremos exatamente virar essa página. Nós temos que construir esse diálogo. Nós temos que trazer o comando da mobilização dos caminhoneiros para buscar, dentro da racionalidade necessária, uma modificação tributária. E isso passa por uma ação federativa de estados e municípios. E, ao mesmo tempo, não cair na esparrela de cumprir um santo e descobrir outro. Porque, simplesmente, a reoneração, ela não, por si só, ela não abriga uma capacidade de resolver o problema da diminuição do custo do combustível. Pelo contrário, ela pode gerar, inclusive, problemas em estados que tiveram uma política de industrialização, principalmente no setor manufatureiro, que tem uma desoneração que foi construída, inclusive, nessa casa, para facilitar o investimento e gerar empregos. E estado como o estado do Ceará, que tem uma plataforma grande de indústrias, tanto na área do calçado como na área da confecção, não poderá ser duplamente prejudicado. Prejudicado, por um lado, pelo aumento significativo da manutenção do preço alto do combustível e, ao mesmo tempo, reduzindo essa virtude, essa facilitação, essa forma de atrair, inclusive, indústria para gerar emprego numa das regiões mais pobres do país. Se nós queremos buscar a construção de um equilíbrio regional, passa necessariamente por uma iniciativa capaz de construir uma geração de emprego no Nordeste. E essa construção passa pela atração de indústria. A industrialização do interior do Nordeste é fundamental para substituir o martírio, o sofrimento que nós temos das ausências ou da inconstância da quadra invernosa que tanto castiga e machuca a nossa região. Então não é uma política simplória, é uma coisa complexa que precisa ser melhor avaliada, que precisa ser melhor estudada e não vai ser num tamborete de palanque de véspera de eleição que nós vamos construir essa eleição. Eu confio na maturidade, tanto dos líderes que mobilizam a categoria dos caminhoneiros, como também confio na maturidade construída nesse parlamento e no Poder Executivo brasileiro, para que nós encontremos o mais rápido possível
a solução e não paralisemos e prejudicaremos toda